Bomba no Corinthians, pintou nesse sábado a informação de que Timão e Caixa negociam os name rights da Arena. Em troca, a quitação do estádio alvinegro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também do Flamengo anunciando a renovação do contrato do Arrascaeta. Vou te dar todos os bastidores e detalhes do acordo. Bora falar também sobre um atacante do São Paulo na mira, do Bahia e do Atlético Mineiro. Para completar, Everton tem projeção de volta antes do esperado no Palmeiras. Falo sobre o novo presidente do Grêmio. Tem novidade importante também sobre o Sport, que pode ser rebaixado nesse domingo, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, um convite, você precisa fazer parte do meu grupo do Telegram, por lá dicas especiais e gratuitas para você saber o que fazer na hora da sua fezinha esportiva. A gente acompanha todos os campeonatos do Brasil e do exterior e vai deixar você na cara do gol, aumentando bastante as suas chances de ganhar. O melhor é que você não paga nada, já clica no comentário fixo ou na descrição desse vídeo. Vai ser direcionado para o nosso grupo do Telegram. A partir daí, basta nos seguir e automaticamente você já começa a receber as sugestões. Combinado? Bora começar o vídeo contando que John, ex-goleiro do Botafogo, foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ele substitui Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que se lesionou. John, que não tem conseguido jogar com frequência no Nottingham Forest. Bora falar agora sobre o Sport, que pode ser rebaixado matematicamente nesse domingo. Nesse sábado, jogando dentro de casa para menos de 5 mil pessoas, o Sport perdeu de virada por 4-2 para o Atlético Mineiro, derrota com requintes de crueldade. O Sport fazia bom jogo, vencia por 2-0, quando o Sampaoli decidiu colocar os titulares em campo. 2-1, 2-2, 3-2 e 4-2 para desespero e irritação dos torcedores do Sport. O time estacionou com 17 pontos na tabela de classificação, é o lanterna do Brasileirão e será rebaixado nesse domingo se o Santos ou o Vitória, qualquer um desses dois, vencer suas partidas. O Santos tem jogo super complicado contra o Flamengo no Rio de Janeiro e soma 33 pontos. Já o Vitória recebe o Botafogo lá no Barradão e tem 34 pontos. Como o Sport chega no máximo 35 pontos, se houver um vencedor entre Santos e Vitória, esses times ultrapassam a marca dos 35 pontos e o Sport matematicamente será o primeiro rebaixado para a Série B de 2026, o Leão que havia subido na temporada passada da segunda divisão. Para completar sobre esse jogo, só destacar que o Atlético Mineiro emplacou sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos, pulando para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, bem perto do São Paulo. O Atlético tinha um jogo a menos do que os outros e ao abrir a rodada ele se igualou aos demais. Dá para dizer que o Galo, pelo crescimento recente, entrou na briga por vaga em Libertadores, além de disputar a final da Sul-Americana. Hora de falar sobre o Grêmio, que tem novo presidente. Odorico Roman foi eleito nesse sábado com votação expressiva e participação gigante de sócios, bem maior do que em outros clubes de futebol no Brasil. Ele acabou batendo Paulo Calef, que havia usado as redes sociais antes da eleição para deixar no ar a possibilidade de contratação de Benzema. O atacante francês que joga no Al Ittihad e ganha 35 milhões de reais por mês. Negócio praticamente impossível. Praticamente não. Negócio totalmente inviável. Mas Calef usou desse artifício e nem isso lhe garantiu a vitória. Importante registrar que o Calef havia publicado a foto de um dedo levantado, um dedo em riste, de um jogador comemorando, e depois foram pesquisar, e era o dedo do Benzema. Dava para ver pela faixa que ele usa no braço direito, ou no pulso direito no caso. No fim das contas, deu Odorico, que afirmou o seguinte, abre aspas, vamos trabalhar para fazer o Grêmio cada vez maior. Vou fazer o possível para fazer o Grêmio alcançar o mais alto que puder. Odorico Roman, que tem por trás e com apoiadores Celso Rigo e também Marcelo Marques. Hora de falar sobre o Cruzeiro. A Raposa pretende negociar com a América uma parceria para o Independência. Em algum momento, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, chegou a cogitar a compra do estádio americano. Essa ideia está completamente descartada. O América não pretende se desfazer de um imóvel super importante dentro da história do clube. Mas o Coelho tem registrado prejuízo mensal de 200 mil com o seu estádio. Até por isso, uma parceria entre América e o Cruzeiro já está sendo debatida. A ideia é que o Cruzeiro
possa mandar suas partidas do time feminino e das categorias de base no Estádio do América, embora em troca de uma compensação financeira que ajudaria o Coelho a não ter prejuízo com o seu estádio. Um dos dirigentes do América chegou a dizer que esses 200 mil mensais poderiam garantir, por exemplo, a contratação de reforços ou um técnico de primeira linha. América que ainda luta para se manter na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, temporada bastante abaixo do Coelho. Só para completar em relação ao Cruzeiro, Raposa faz mais um jogo super importante nesse domingo, Mineirão, 16 horas contra o Fluminense, para confirmar uma das melhores campanhas da sua história no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Hora de falar sobre o Palmeiras, para contar que o goleiro Everton deve estar à disposição para a final da Libertadores. Resta saber se o Abel Ferreira vai utilizar o titular ou vai manter o Carlos Miguel. Importante registrar que o Everton avançou na recuperação da fissura na mão direita. Ele inclusive treinou nesse sábado no gramado da academia de futebol com algumas restrições. Não foi um treino completo, mas ele dá sinais de que vai estar à disposição antes da partida marcada para 29 de novembro contra o Flamengo em Lima, no Peru. O Abel Ferreira já disse a pessoas mais próximas que só pretende utilizar o Everton na final se ele conseguir voltar com bastante antecedência, recuperando o ritmo de jogo e se mostrando extremamente qualificado e pronto para essa decisão super importante. Daqui até o jogo do dia 29, o Palmeiras entra em campo. Nesse domingo contra o Mirassol fora de casa, contra o Santos no dia 15, contra o Vitória no dia 19, contra o Fluminense no dia 22 e contra o Grêmio em 25 de novembro. Para que o Everton tenha a mínima condição de atuar na decisão da Libertadores, ele vai precisar de no mínimo 2 ou 3 jogos. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Vale a lembrança de que se o Carlos Miguel não começou tão bem com a camisa do Palmeiras, sofrendo 6 gols nos 2 primeiros jogos, ele não toma gols há 4 partidas, tendo sido absolutamente decisivo em 2 desses jogos, em especial no jogo contra o Cruzeiro, dentro de casa, e também numa rodada mais recente do Campeonato Nacional. Hora de falar sobre o São Paulo, que pode perder de graça ou com compensação financeira bem pequena um atacante de só 17 anos de idade. Eu me refiro a Nicolas Cauã, titular absoluto do São Paulo nas últimas 15 rodadas do Sub-17. Ele interessa a Bahia e Atlético Mineiro, e aqui vem um ponto importante. Por opção do São Paulo, o Nicolas Cauã segue com um contrato de formação, ou seja, ele ainda não assinou o primeiro contrato profissional. Os clubes de futebol podem oferecer esse contrato profissional a partir do momento em que o atleta completa 16 anos. O Nicolas em abril do ano que vem fará 18, mas segue com um contrato de formação que garante bem menos controle para o clube que detém seus direitos. Importante registrar que o Nicolas tem 41 jogos e 6 gols na atual temporada e tem chamado a atenção do Bahia e do Atlético Mineiro, que já consultaram o staff do jogador para entender as condições, eventualmente sonhando com a possibilidade de uma proposta. Só para completar, com o São Paulo Sub-17 eliminado na atual temporada, o Nicolas entrou em férias e se reapresenta para o time que deve disputar a Copa São Paulo de Juniores de 2026. Só para registrar e completar, o Nicolas Cauã se tornou conhecido do torcedor tricolor ao longo da temporada por golaços. Desses 6 gols que ele marcou, pelo menos 4 de enorme destaque. Um contra o Botafogo, em que ele dribla o time inteiro adversário, tem outro contra o Internacional bastante bonito e um especialmente bonito contra um time chamado Meia-Noite. Bora falar agora sobre o Flamengo, que anunciou nesse sábado a renovação de contrato de Arrascaeta, negociação que já estava em estágio avançado há algum tempo. A confirmação se deu nesse sábado. O Arrascaeta apareceu posando com uma foto cujo número era de 2028, data final do seu contrato. O Arrasca terá uma multa de 40 milhões de euros em caso de rescisão nesse novo vínculo e passará a ganhar na casa dos 2 milhões de reais mensais, se igualando a Saúl, Samuel Lino e Jorginho, os únicos atletas com vencimentos a partir de 2 milhões. E o Arrascaeta se mostrou muito feliz com a renovação desse contrato. Abre aspas para o meio atacante uruguaio: é uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história. Tenho muita gratidão à nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade. Temporada do Arrascaeta muito boa, a mais artilheira da carreira dele. São 22 gols marcados e 15 assistências em 56 partidas. Ele já tem 37 participações em gol, mesmo número
que marcou a sua carreira de 2019, é até então o ano em que ele mais teve participações em gol. Basta fazer um gol ou dar uma assistência daqui até o fim da temporada para fazer de 2025 ser o ano mais importante da carreira. O que você pensa sobre a renovação do Arrasca? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Informação importante. Juca Kfouri afirma que o Timão negocia com a Caixa pelos name rights da Neoquímica Arena. Você sabe, o Corinthians tem uma dívida de mais ou menos 700 milhões de reais referente ao financiamento do estádio com a Caixa Econômica Federal. Esse acordo pelos name rights do estádio poderiam fazer com que essa dívida deixasse de existir ou fosse praticamente finalizada, acabada. Vai depender do tempo de contrato e do valor acertado entre as partes. O que se sabe é que o Corinthians busca um novo parceiro para os name rights, e essa troca da Hypera Pharma, que é dona da Neoquímica, pela Caixa seria um baita trunfo para o Timão, que hoje fatura apenas 15 milhões de reais por temporada com os name rights. A ideia era faturar pelo menos 50 a 60 milhões de reais por ano. Um acordo de 12, 13, 14 anos seria suficiente para que Corinthians e Caixa finalizassem essa dívida referente ao estádio. Só para completar, também de acordo com o Juca Kfouri, não se descarta até a possibilidade de a Caixa, além de adquirir os name rights do estádio, também passar a ser patrocinadora master. Resta saber o quanto o banco estatal está disposto a colocar de dinheiro. A gente sabe que negociações com bancos estatais sempre são mais complicados. Multa para quebra do contrato dos name rights é de 50 milhões de reais. A multa pela quebra do contrato do patrocínio master com a Esportes da Sorte gira na casa dos 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau.